Olá, eu sou o professor Enoque e este é o canal Direito ao Assunto, onde nós conversamos sobre direito penal, direito processual penal. Sou professor dessas disciplinas no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e temos falado então sobre Direito Penal 4, essa é a nossa disciplina, Direito Penal 4, que é, como eu já disse, a continuidade do estudo dos crimes em espécie, dos tipos penais previstos no nosso Código Penal. Começando lá do artigo 203, os crimes contra a dignidade sexual, passando pelos crimes contra a família. Estamos falando, começamos as aulas passadas falando sobre os crimes contra a incolumidade pública. Incolumidade pública, que é esse conjunto de condições que o Estado busca fornecer para o bem-estar social, quando alguém age contra isso, pondo em risco a sociedade, as pessoas, a cidade, enfim, comete crime contra a incolumidade pública. E falávamos então acerca que para o estudo desse crime, desses crimes, a gente precisa relembrar ou tangenciar alguns institutos do direito penal, como por exemplo as figuras do dolo, da culpa, do dolo direto, do dolo indireto ou eventual, da culpa consciente, da culpa inconsciente. Também vamos falar de crimes de perigo abstrato, de perigo concreto, de perigo coletivo, de perigo individual. Nós vamos falar dessas coisas porque elas envolvem a prática, né, desses crimes contra a incolumidade pública. Então, na aula passada nós estávamos falando começamos a falar sobre dolo e culpa. Eu abordei a questão do dolo direto, do dolo indireto, também chamado de dolo eventual, e falei também de culpa consciente, né, que se confunde muito com o dolo eventual. Mas eu quero voltar ainda a falar sobre a figura do dolo e da culpa, né, antes da gente entrar na culpa inconsciente. Vamos lá, eu estava falando que dolo, as pessoas têm uma visão um pouco equivocada acerca dessa palavra, porque quando a gente menciona a palavra dolo, vem quase que imediatamente na nossa mente, e isso é muito comum nas pessoas que não têm um conhecimento mais afinado das questões do direito, entender que dolo está relacionado à maldade. Fulano agiu com dolo. Aí dolo parece que é algo mal, algo que uma intenção ruim de fazer algo errado. E nem sempre é assim. Por que eu estou falando isso? Porque me veio à lembrança aquele longo processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff, e o crime de responsabilidade pelo qual ela foi acusada e acabou sendo impeachmentada foi o de alterar algumas cifras, né, pegar verbas, dinheiro de uma determinada finalidade prevista já previamente na lei orçamentária e transferir para outras necessidades. Então, não vou entrar aqui em detalhes, mas a questão é que os seus defensores na época, então, ficava aquele revezamento dos senadores e deputados que iam, cada um de sua vez, na tribuna falar contra e a favor, e os que defendiam a presidente, ou seja, que eram contra o processo de impeachment, eu lembro bem, diziam o tempo todo, lembro até do senador, na época, o senador Lindenberg Faria, ele falava muito, qual foi o dolo? Ela não agiu com dolo, ela pegou uma verba que havia sobrado lá
da educação e transferiu para o Bolsa Família para atender a necessidade das famílias. Então ela não agiu com dolo. Veja, ele estava confundindo dolo com má intenção, com maldade. Ela estava fazendo um bem, sim, mas a questão do sentido de dolo é a intenção de fazer, intenção consciente de fazer. É diferente, por exemplo, se alguém tivesse chegado para presidente com vários papéis e dito: presidente, assine aqui esses papéis aqui que precisa assinar, são ofícios, e ela, sem ler, sem olhar, sem ter o cuidado de ler, sabendo o peso que tem a caneta de um presidente, assinasse e ali no meio daqueles papéis tivesse autorizando essa mudança de verbas sem ela saber. Aí ela teria agido com culpa, não teria tido o dolo, a intenção de fazer. Teria feito e de forma negligente, deveria ter lido antes de assinar, e então ela cairia na figura da culpa e não do dolo. Mas não foi isso, né? Ela, quando assinou aqueles decretos, enfim, ela o fez de forma consciente, sabendo que estava fazendo alguma coisa que necessitava pela lei, embora outros presidentes tivessem feito a mesma coisa e não deu em nada, mas precisava da autorização prévia do Congresso. Então veja que eu lembrei desse fato porque havia essa confusão recorrente de achar que dolo tem a ver com maldade, e não, dolo é a intenção de fazer. A culpa não, é diferente. A culpa, ela acontece ou quando a pessoa age com negligência, com imprudência ou com imperícia. Então a culpa tem alguns elementos que precisam estar presentes ali para ela se caracterizar, mas ela afasta a intenção, o agente não teve a intenção. Pois bem, o nosso Código Penal diz lá no artigo 18, no parágrafo único, o artigo 18 diz quando o crime é doloso, quando o crime é culposo. No parágrafo único, ele diz assim, em outras palavras, ele diz que salvo expressa disposição de lei, não se punirá o crime que não for cometido com dolo, dolosamente. Então, a regra é que só deve haver punição quando o agente pratica com a intenção de praticar. Então, quando a pessoa comete alguma coisa que culposamente, sem a intenção, ou sem querer, então, em regra, isso não é punido, mas há dispositivos de lei, há tipos penais que admitem a culpa, admitem ser punido. Então, eu sem querer, sem intenção nenhuma, botei um jarro no parapeito da janela do meu prédio e sem querer esbarrei, aquilo caiu e matou uma pessoa lá embaixo. Veja, eu não tive intenção, mas eu fui imprudente de colocar um jarro de porcelana com terra no parapeito da janela do 10º andar. Então caiu, matou alguém. Então eu vou responder por culpa, porque a lei lá no crime de homicídio prevê a modalidade culposa. Então, na próxima aula, para não ficar longo, o objetivo, as aulas precisam ser curtas. Aqui, o meu objetivo, na próxima aula eu quero falar sobre a culpa inconsciente, que é a culpa propriamente dita, aquela quando a ação é praticada a título de imprudência, negligência ou imperícia. Até a próxima aula.